Bom dia, meus queridos amigos. Hoje, dia 26 de julho, terça-feira, 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, a reflexão de hoje é Mateus capítulo 13, versículos 16 a 17. Também toda a igreja alegre celebra o dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora Virgem Maria, e também celebra com alegria o dia dos avós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, na Sagrada Escritura, na liturgia, Jesus continua falando aos seus discípulos, ensinando os seus discípulos. E nesse texto ele fala sobre os profetas e justos que contribuíram para a realização da promessa de Deus. E eles fizeram isso na história da humanidade. Toda a história da humanidade, os profetas e justos, com confiança, com esperança e esperando, felizes, e foram felizes, pois não ouvindo e nem vendo como os discípulos acreditaram e deram suas vidas, conduzidos por essa palavra de aliança, através da Sagrada Escritura. Então ele está também colocando isso aos discípulos, que eles são mais felizes ainda, porque eles veem e ouvem diretamente do Verbo encarnado, da palavra viva, Jesus Cristo. E tudo isso veio através da Sagrada Escritura. Então Jesus, que é esta palavra viva, é nossa vida e nossa salvação. Então os discípulos são aqueles que são herdeiros dessa promessa, e eles dão testemunho, eles são os primeiros a dar testemunho a todos nós, e transmite, com muita convicção, que nos dá confiança em acreditar em Jesus Cristo. Que essa realização em Jesus Cristo foi confirmada, essa promessa foi confirmada, Jesus conosco. E nós temos também esse exemplo de de São Joaquim e Santa Ana. São Joaquim, que era idoso, era sacerdote do templo de Jerusalém, e Maria, sua esposa. Eles eram uma família simples, humilde, justas, só que tinha uma qualidade que aos olhos de Deus fez com que eles fossem escolhidos como para ser pais de Nossa Senhora Virgem Maria. Por quê? Eles eram família assíduos na oração, eles eram assíduos ao templo, mas também trabalhavam muito para ter o seu sustento, e era difícil naquela época tinha que trabalhar muito. Olha o que era bom dessa família. Eles separavam o salário em 3 partes. Qual que é a família? Todo o seu ganho separava em 3 partes. A primeira, o dízimo, para a igreja, para o templo. A segunda parte, para os pobres. E a terceira parte que restava era para o seu sustento. Então por isso era a família que tinha muitas riquezas, as riquezas do céu. Por isso Deus os confiava muito mais ainda e os escolheram para ser mãe de Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora é assim, perfeita, mãe de Deus, por causa da sua família. Então nós temos um exemplo para que nós, através dessa palavra, possamos ouvir e ver Jesus Cristo na Sagrada Escritura, mas também na vida do outro, na família. A exemplo deles, ser assíduos da oração, ser assíduos da igreja, dar a nossa parte para contribuir para que essa palavra de Deus, esse verbo encarnado, realmente seja vivo na vida um dos outros, porque nós somos herdeiros dessa promessa. Então nós somos pessoas que devemos contribuir para que o reino de Deus, de fato, de verdade, seja vivido entre nós, para que sejamos pessoas, família, comunidade, igreja, a caminho da santidade, a caminho da salvação. Esta
é a promessa de nosso Deus. Essa é a promessa que Jesus veio concluir, concretizar, porque nós estamos já vivendo, estamos buscando, caminhando, né, rumo à vida eterna. Essa promessa de Deus de estar com Ele como famílias. Possamos experimentar isso, né, ouvir a palavra de Deus frequentemente, acreditar nela e, além disso, não ser pessoas que desejem a bondade para a pessoa, mas que realmente pratique a bondade para a pessoa. É o que Deus nos pede para que sejamos família. E quem é família socorre um ao outro, independente da situação em que vive o outro. A família socorre, a família estende a mão, a família ouve, a família escuta, a família ajuda, a família solicita, a família dá o que é necessário para que o outro seja forte, se fortaleça, se levante. E somente tem uma fórmula, um alimento que nós devemos buscar para que isso realmente seja concreto e de fato em nossas vidas. A palavra de Deus, a assiduidade diariamente na oração, a busca, a presença, o caminho da família, indo à igreja para louvar, agradecer a Deus, ouvir sua palavra, alimentar desse Deus, para que essa família seja sempre firme e forte, né, vencer as batalhas, vencer as barreiras, superar as dificuldades, as diferenças e ser mais felizes, unidos, por causa dessa promessa que hoje é viva, Jesus Cristo. Tenham todos uma boa terça-feira, que essa palavra alimente os vossos corações, abra os vossos olhares, abra os vossos ouvidos, abra os vossos corações para o amor, né, com palavras, com gestos e com caminhar de pessoas que não somente desejam o bem, mas que praticam o bem, por causa da palavra de Deus, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do nosso Deus misericordioso. Tenham todos uma terça-feira e uma boa semana, na graça de Deus.